Olá pessoal do cursinho, boa noite para vocês, espero que estejam todos bem. Vamos aí para a nossa última aula da apostila 2, função quadrática, tá? Primeira característica da função quadrática é apresentar o x ao quadrado, é claro, né? Que é o que determina que é uma função de segundo grau, né? Então toda função que tem esse formato, fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma função de segundo grau. Só queria lembrar que A, B e C pertencem aos números reais, mas obrigatoriamente o coeficiente A ele deve ser diferente de zero, tá? Isso é uma obrigatoriedade, tanto da equação de segundo grau quanto da função quadrática. Porque se o A valer zero, ela deixa de ser uma função de segundo grau e passa a ser uma função de primeiro grau, tá? O A tem uma responsabilidade muito grande na função. Por exemplo, tá? Se o A for positivo, se o A for maior que zero, a concavidade do meu gráfico é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade do meu gráfico é voltada para baixo. Então guardem bem esses dois modelos, a gente sempre vai estar recorrendo a eles, tá certo? Uma outra característica importante são as coordenadas do vértice. X do vértice, Y do vértice. Quando o A é maior que zero, as coordenadas do vértice elas mostram o ponto de valor mais baixo da função. Pode olhar aqui nessa parábola aqui, o ponto mais baixo é este, tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, olha o vértice onde ele está, lá em cima, né? Então o vértice, quando A é menor que zero, ele mostra o ponto mais alto da função, tá bom? O que seria o vértice? O vértice é um ponto. Se o vértice é um ponto, o vértice então ele tem uma coordenada, x do vértice e y do vértice, tá bom? Guardem sempre isso. Quando o vértice for o ponto mais baixo da parábola, significa que A é maior que zero. Quando o vértice for o ponto mais alto da parábola, significa que o A é menor que zero, tá bom? Ponto mínimo, ponto máximo. Toda essa explicação está sendo dada aqui, certo? Vamos falar um pouquinho também de conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? Para a gente determinar o conjunto imagem de uma função quadrática, basta olhar o y do vértice. Porque a imagem é justamente a imagem que o gráfico projeta no eixo y. Se você prensar esse gráfico no eixo y, prensar ele no eixo y, o que você vai enxergar? Uma imagem daqui para cima. Então, toda vez que o A for maior que zero, a imagem é maior ou igual a y do vértice. Toda vez que o A é menor que zero, a imagem é menor ou igual a y do vértice. Tá bom? Tá aqui, ó. Conjunto imagem. No gráfico 1, que é esse gráfico aqui, a imagem é maior ou igual ao y do vértice. Ó, y pertence aos reais e y é maior ou igual ao y do vértice. Quer dizer, de y do vértice para mais infinito, daqui para cima. No segundo caso, no gráfico 2, y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice, que seria daqui, ó, do y do vértice, daqui para baixo. Ronan, então quer dizer que para saber, para determinar o conjunto imagem, eu olho para o y do vértice? Justamente, você vai olhar para y do vértice, tá? Uma vez conhecidos A, B e C, podemos expressar as seguintes fórmulas. Fórmula para calcular o x do vértice, menos b sobre 2a. Fórmula para calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a. Tá bom? Essas são as fórmulas. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá joia? Intersecção do gráfico com os eixos. Quando eu substituo x por zero, eu vou obter o valor de c. Esse é o ponto que o gráfico corta o eixo y. Então, sempre no 0 e c, vai ser o ponto que o gráfico corta o eixo y. Não precisa nem substituir. Basta você ir lá na função e pegar o valor do c. 0 e c, tá bom? Então eu percebo que essa parábola aqui, ó, ela vai cortar o eixo y quando? Quando ela continuar, ela vai cortar o eixo y aqui, ó. Essa daqui vai cortar o eixo y embaixo, ó. Percebo embaixo, aqui embaixo, porque ela vai continuando, tá bom? Continuando aqui, nessa de cima, olha só, ó. Essa parábola cortou o eixo y aqui. Esse ponto é o C da função. Essa cortou o eixo y aqui. Esse é o C da função. fx é igual
ax ao quadrado mais bx mais c. É justamente esse valor, tá certo? Continuando, se o delta for maior que zero, eu tenho concavidade voltada para cima e duas raízes, x' e x'. Atenção, delta maior que zero e a maior que zero, concavidade para cima e duas raízes. Se o delta for maior que zero e o a menor que zero, concavidade para baixo, duas raízes, tá? O que determina a quantidade de raízes é o delta. O que determina se a concavidade é para cima ou para baixo, aí já é o sinal do A. Quando o delta é igual a zero, o meu gráfico só encosta no eixo x. Então, nesse modelo aqui, ó, encostou no eixo x, voltou. A maior que zero, uma raiz só. Nesse modelo que o A é menor que zero, encostou no eixo y, voltou. A menor que zero e o delta igual a zero, tá? E por último, delta negativo. Se o delta é negativo, vou esperar um pouquinho, o foco voltar. Se o delta é menor que zero, eu não tenho raízes, então o meu gráfico não encosta no eixo x. Delta menor que zero e A maior que zero, concavidade para cima. Delta menor que zero e A menor que zero, concavidade para baixo. Sem raízes, sem encostar no eixo x. Por quê? Justamente porque o delta é menor que zero, não tem raízes, tá bom? Então, eu tenho 6 modelos, que são justamente esses 6 modelos que vocês estão enxergando aqui de gráfico, tá? Os modelos à esquerda são para A maior que zero, os modelos à direita para A menor que zero, tá joia? Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, né? Eu tenho aqui também uma fórmula para calcular o x do vértice, é só somar o x1 mais o x2 e dividir por 2, só somar as duas raízes e dividir por 2. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu somar essas duas raízes e dividir por 2, eu vou achar esse ponto aqui, ó, que é justamente a metade, que é justamente o x do vértice. A mesma coisa para esse. Se eu somar essas duas raízes e dividir por 2, eu acho justamente esse ponto aqui, que é a metade. Nesse aqui também dá certo, porque as duas raízes são iguais. Um número igual mais um número igual dividido por 2 dá o próprio número, vai dar aqui, ó, x do vértice, vai dar aqui, x do vértice. Nesse caso, não tem como eu somar raízes. Por que que não tem? Delta é menor que zero, eu não tenho raízes. Então, eu tenho que seguir a fórmula, menos b sobre 2a, para achar o x do vértice aqui, ou para achar o x do vértice aqui. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos agora para a construção de gráfico. Na construção do gráfico, eu vou me atentar ao seguinte. Construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Primeiro passo para construir esse gráfico, eu localizo quem são as raízes. Eu fiz aqui por soma e produto, eu não calculei delta, tá? Dois números somados dão menos b sobre a, 6. Dois números que multiplicados dão c sobre a, que é 8. 2 mais 4 dá 6, 2 vezes 4 é 8. Então, achei as raízes. As raízes são 2 e 4. Cuidado, raiz não é 6 e 8, hein? São esses números que eu encontrei. Depois eu vou para as coordenadas do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. O b é menos 6. Menos 6 dividido por 2 vezes 1. 6 dividido por 2 dá 3. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Fiz o delta aqui no cantinho, b ao quadrado menos 4ac, 36 menos 32, o delta é 4. Então, ó, menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Menos 4 dividido por 4 deu menos 1. Então, olha as coordenadas do vértice. 3 para o x do vértice, menos 1 para o y do vértice. Continuando. Aonde esse gráfico corta o eixo y? Substitua o x por 0. Ou olha o valor do c. Olha lá quem é o c, ó, é 8. Então, substituindo x por 0, ó, 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 mais 8. Deu y valendo 8. Então, ó, 0 e 8. Tá joia? Agora nós vamos para a construção do gráfico. Aproveitando aqui, ó, raízes 2 e 4, ponto onde eles cortam o eixo y. Coordenadas do vértice, 3 do x, menos 1 de y. Aqui, ó, o menor ponto. Ponto que o gráfico corta o eixo y, 0 e 8. Pronto, construo o gráfico. Belezinha, tá?
Ronan, onde que está o conjunto imagem? O conjunto imagem está aqui, ó. Daqui, bolinha cheia, para cima. Aí eu responderia assim, ó. Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. Eu acho que tem essa pergunta aqui para baixo, ó. Maior ou igual a menos 1. De menos 1 até mais infinito. Beleza. Temos aí, então, a construção do gráfico. Tá tudo ok. Vamos para esse exercício aqui, ó. Um exercício que não pede construção do gráfico, mas ele pede para determinar o conjunto imagem dessa função. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Para determinar o conjunto imagem, o que eu fiz aqui, ó? Peguei a fórmula para achar o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Eu sei que o a é menor que zero, negativo. Então, o meu esboço de gráfico ficaria assim, ó, com a concavidade voltada para baixo. Achei o delta deu 4. E aí eu venho aqui e substituo menos 4 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Eu não posso esquecer de pôr o sinal do a. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então, eu sei que o meu y do vértice é 1. Então, quer dizer que a minha parábola vai até o número 1 e volta. Quem é a imagem? Menor ou igual a 1 positivo. Olha lá, ó. Y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 1. Ou seja, de menos infinito até 1. De menos infinito até chegar no número 1. Tá? Entenderam? Então, eu não preciso construir o gráfico para achar a imagem. Basta achar o y do vértice e encontrar o sinal do coeficiente a. Se o a for positivo, concavidade para cima, a imagem é maior ou igual. Se o a for negativo, concavidade para baixo, o a é menor ou igual. Bom, vamos lá agora para esse exercício aqui, ó. Tem um triângulo ABC e queremos inscrever um retângulo, que ele já está até aqui dentro desenhado, né? DEFB, como ilustra a figura. Sabendo que AB vale 6 e BC vale 2, determine as dimensões do retângulo de modo que a sua área seja máxima. O que nós fizemos aqui? O AB vale 6. O BC vale 2. Eu vou chamar esse DE, que é igual a esse BF, de X. Vou chamar esse BD e esse FE e EF de Y. Né? Olha lá, os lados opostos do retângulo, que são iguais. Estou indicando que são iguais. E agora eu vou usar a semelhança de triângulo. Esse triângulo ADE é semelhante a esse triângulo EFC. Ronan, por que eu posso falar que ele é semelhante? Ângulo de 90 aqui, ângulo de 90 aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo daqui. E o ângulo A de cima é igual a esse ângulo E aqui. Eles são semelhantes os dois. Então eu vou fazer aqui, ó, 6 menos y sobre esse aqui que é y é igual a x sobre 2 menos x. Multiplicando em cruz eu tenho x vezes y, xy é igual a 6 menos y, que multiplica 2 menos x. Acabou o meu espaço aqui, eu vou pegar a minha apostilinha. Aí eu tenho xy é igual, atenção, deixa eu achar aqui para facilitar um pouquinho aqui a multiplicação distributiva. 6 vezes 2 dá 12, que está lá em cima. 6 vezes menos x menos 6x. Menos y vezes 2 dá menos 2y. E menos y vezes menos x mais xy. Pronto. Posso cancelar xy e xy. O que sobrou para mim? Passa esse menos 2y para o primeiro menos 2y. É igual a 12 menos 6x. Passo 2 dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. Menos 6x dividido por 2 dá menos 3x. Pronto, está aqui. A área do retângulo é base vezes a altura. A base, vocês viram que é o x e a altura é y. Como o y vale 3 menos 6x, eu substituí. No lugar de y, coloquei 6 menos 3x. E cheguei nessa fórmula. X vezes 6, 6x. X vezes menos 3x, menos 3x ao quadrado. Essa é a fórmula que vai me dar a área máxima em função de x. E para achar essa área máxima, é só usar o y do vértice. Aqui eu coloquei a do vértice, mas na verdade é y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Deu menos 36, o delta é 6 ao quadrado, né, que é 36. Como eu não tenho c, o c vale 0, na hora de fazer 4 vezes a vezes c, vai dar 4 vezes menos 3 vezes 0, que vai dar 0.
Então vai ser b ao quadrado, 36, menos delta, menos 36. 4 vezes o a, que é menos 3. Dividindo, simplificando isso aqui, ó, 36 dividido por menos 36 dividido por menos 3 dá 12, positivo. 12 dividido por 4 dá 3. A área máxima é 3. Beleza, se a área máxima é 3, vamos achar qual é o x, o valor do x, que é a base. Voltando aqui na figurinha, ó, x é a base. Vamos tentar achar o valor do x agora. O x é menos b sobre 2a. Menos 6 dividido por 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1. Quer dizer que o x vale 1. Se o x vale 1 e a área do retângulo é x vezes y, o y tem que ser 3 para dar área 3. 1 vezes 3, área máxima 3. Pronto, achamos as dimensões para obter a área máxima e ainda achamos o valor da área máxima. Tá joia? Eu vou agora para o último exercício dessa aula aqui que eu vou resolver. Na figura a seguir temos um gráfico de uma função quadrática fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Só de olhar para esse gráfico eu já consigo tirar algumas conclusões. Primeira, a menor que zero. Por quê? Com cavidade para baixo. Segunda, o c é menor que zero. Por que o c é menor que zero? Esse gráfico vai continuando aqui, ó, e ele vai cortar o eixo y aqui embaixo, ó, numa parte negativa abaixo de zero. Então o c é menor que zero. Uma outra conclusão, o x do vértice é aqui, ó, tá na parte negativa do x, porque para cá é a parte positiva. O x do vértice é negativo. Aí, ele quer saber se o b é maior que zero, se o b é menor que zero ou se o b é igual a zero. Eu uso a fórmula de x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Atenção, o x do vértice é negativo. Eu não sei o valor dele, mas eu sei que ele é menos. Então, eu pus menos no lugar de x do vértice. É igual a menos b da fórmula sobre 2 vezes o a. Eu não sei quem é o a, mas eu sei que ele é negativo. Então, 2 vezes um número negativo me dá um número negativo. Multiplico em cruz. Menos b vezes 1, esse 1 está meio esquisitinho. Menos b vezes 1 dá menos b. Menos e menos dá mais. Aí eu tenho, atenção, multiplico por menos 1, porque a minha letra não pode ficar negativa. Quer dizer que o b vai ser positivo e esse sinal de mais vira negativo, ou seja, o b é um número negativo. B menor que zero. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês. Finalizamos então a nossa parte de matemática da apostila 2. Um forte abraço e até a próxima.